Embora o nome Chernobyl seja bastante familiar para a maioria das pessoas na era moderna, poucos compreendem a verdadeira extensão do desastre que aconteceu lá. O colapso de Chernobyl é frequentemente resumido de forma casual como um acidente horrível. Mas, ao colocar a sequência de eventos que levaram ao desastre em contexto, revela-se que a causa foi uma série de erros que se acumularam, começando com o design e a construção da usina, e continuando até muito tempo após o desastre, durante a limpeza. Hoje vamos dar uma olhada em tudo o que teve que dar errado para que Chernobyl acontecesse. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e nos contar nos comentários abaixo sobre outros desastres dos quais você gostaria de ouvir. A verdade é que o reator de Chernobyl foi mal projetado, e seus operadores nunca foram informados desse fato. E o reator de Chernobyl era do tipo RBMK, uma sigla para reator de grande potência a canal. Ele utilizava urânio como combustível e água comum como refrigerante. A água era aquecida até virar vapor, e esse vapor acionava turbinas para gerar eletricidade. Eles não tinham ideia de que o experimento que estavam conduzindo em 26 de abril de 1986 poderia levar o reator a uma condição explosiva. No entanto, mesmo considerando isso, o experimento que, em última análise, causou o incidente foi, segundo todos os relatos, mal planejado e mal executado. Protocolos de segurança previamente estabelecidos foram desconsiderados em nome da rapidez, algo que era endêmico da falta geral de cultura de segurança na usina. Após uma investigação, a Agência Internacional de Energia Atômica concluiu que, quando avaliado em termos do conceito de cultura de segurança, o projeto apresentava graves deficiências, não apenas na fase operacional, mas em todas as fases da vida útil da usina. Decisões relacionadas à segurança foram consideradas questionáveis em todas as fases, incluindo design, engenharia, construção, fabricação de equipamentos, bem como administração e regulamentação. O experimento no reator da Unidade 4 de Chernobyl pretendia determinar se seus sistemas de emergência poderiam operar sob força inercial após uma queda de energia. No entanto, pouco antes de o experimento ser conduzido, o sistema de resfriamento de emergência do núcleo foi desconectado. Ele permaneceria assim durante toda a duração do teste. As detonações que mais tarde abalariam a usina foram, em última análise, causadas por outros erros. Mas a ausência do sistema de resfriamento complicou ainda mais a situação e destacou a falta geral de interesse pela segurança na usina. Embora as diretrizes iniciais para o experimento exigissem que o reator fosse estabilizado em um nível de potência de aproximadamente 1000 megawatts, um erro humano fez com que o nível caísse para meros 30 megawatts. Isso fez com que a reação dentro da usina se desestabilizasse. Os operadores fizeram o melhor que puderam para compensar os baixos níveis de potência, mas eles só conseguiram chegar a cerca de 200 megawatts. Nesse nível, embora estivesse estável, ainda era extremamente perigoso. Infelizmente para todos os envolvidos, os passos que os operadores deram para aumentar os níveis de potência levariam diretamente ao acidente que consumiria a usina. O experimento de Chernobyl continuou na noite de 25 de abril de 1986. Os operadores estavam cada vez mais frustrados com a incapacidade de aumentar os níveis de potência dentro do reator. Para compensar, começaram a remover barras de controle. O protocolo de segurança exigia um mínimo de 15 barras, mas os operadores continuaram removendo até restarem apenas 8. Para ficar mais claro, dentro do reator existiam barras de controle que ajudavam a controlar a potência e manter a segurança. Essas barras funcionavam como um freio, segurando a reação nuclear para que ela não ficasse muito forte. O protocolo de segurança exigia que, no mínimo, 15 dessas barras ficassem dentro do reator. No entanto, os operadores estavam tendo dificuldades para aumentar a energia do reator, então decidiram remover 7 dessas barras para tentar aumentar a potência. Isso foi muito perigoso, porque o reator precisava dessas 15 barras para funcionar com segurança. Mas com apenas 7, eles deixaram o reator em uma situação instável. Como resultado, o reator ultrapassou a margem mínima de reatividade operacional, o que não é bom. Isso criou o que é conhecido como coeficiente de vazio positivo, algo que reatores desse tipo eram propensos a desenvolver e que também não é bom. Em última análise, tudo isso significa que o reator ficou vulnerável a um potencial aumento de potência, criando um risco maior de colapso nuclear completo, que é o ápice do que não é bom. Os procedimentos do experimento exigiam que os motores da turbina que alimentavam o reator com água resfriada fossem desligados. Isso, por si só, não seria tão ruim. Mas depois de lutarem para aumentar a potência no reator, os operadores também reduziram o fluxo de água de alimentação.
Esses dois fatores combinados fizeram com que a temperatura dentro do reator aumentasse e, junto com ela, a quantidade de vapor. Embora existam várias teorias, ninguém sabe exatamente por que o aumento ocorreu. Mas, seja qual for a causa, o aumento rompeu as células de combustível do reator e elevou as temperaturas a níveis catastróficos. Isso, por sua vez, gerou ainda mais vapor. O volume crescente de vapor aumentou ainda mais a pressão, que eventualmente rompeu os elementos de combustível e despressurizou o circuito de resfriamento do reator. Uma vez que isso aconteceu, as detonações que abalariam a usina eram praticamente garantidas. Enquanto os níveis de potência no reator atingiam o pico, os operadores se apressaram para inserir mais barras de controle, mas era tarde demais. Pior ainda, essa tentativa de retomar o controle pode ter sido um erro fatal. As barras de controle usadas em Chernobyl continham deslocadores de grafite. Em resumo, há razões convincentes para acreditar que esse grafite desencadeou uma reação nuclear com as células de combustível rompidas. Essa teoria explica a gravidade da primeira detonação, que foi tão forte que literalmente explodiu a tampa de 2 metros de espessura, feita de concreto e aço, diretamente para fora do reator. Uma segunda explosão, provavelmente causada pelo acúmulo de hidrogênio devido ao vapor reagindo com o zircônio, ocorreu apenas alguns segundos depois. Enquanto a primeira explosão havia arrancado a tampa do reator, a segunda a lançou para o alto. Junto com isso, grandes quantidades de combustível e moderador também foram ejetadas. Pelo menos uma pessoa, cujo corpo nunca foi recuperado, morreu instantaneamente. Outra pessoa faleceu no hospital poucas horas depois. Como se isso não fosse ruim o suficiente, as explosões deixaram o núcleo do reator exposto. A radiação começou a se espalhar por Chernobyl e eventualmente pelo mundo inteiro. Dada a intensidade das detonações, você pensaria que alarmes soariam e que toda a usina entraria em ação, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, a resposta imediata foi surpreendentemente relaxada. O trabalho nos outros reatores continuou normalmente. Até mesmo as equipes de bombeiros que chegaram para combater os incêndios não se preocuparam em usar equipamentos de proteção. 2 trabalhadores perderam a vida logo após o incidente e 28 outras vítimas, principalmente socorristas que absorveram quantidades enormes de radiação, foram diretamente atribuídas ao colapso. Mais de 100 pessoas foram hospitalizadas com síndrome aguda de radiação e algumas dezenas morreram nas semanas e meses seguintes. Cerca de 3 quilômetros de Chernobyl ficava a cidade de Pripyat. Os cidadãos não foram informados de nada, mas não puderam deixar de notar os oficiais patrulhando as ruas com máscaras de gás. Os rumores se espalharam rapidamente. A radiação estava saindo de Chernobyl, mas as autoridades locais, determinadas a manter a linha do partido e encobrir o acidente, não fizeram nenhum esforço imediato para evacuar a cidade. A ordem de evacuação só veio 36 horas após a detonação inicial. Os moradores receberam 1 hora para arrumar suas coisas e partir para o que lhes disseram que seriam apenas alguns dias fora de casa. Na verdade, eles nunca mais poderiam retornar às suas casas, e devido aos atrasos absorveram uma quantidade desconhecida de radiação. Como se a resposta inicial ao colapso de Chernobyl já não fosse ruim o suficiente, a limpeza foi uma tarefa perigosa, tediosa e desorganizada. No fim, levaria mais de meio ano para conter a situação. Mas, finalmente, uma cobertura de concreto e aço foi colocada sobre o reator em novembro de 1986. Há muita culpa a ser atribuída em relação a como Chernobyl foi gerenciado, mas pelo menos parte dela recai sobre Mikhail Gorbachev e o governo soviético, que permitiram que suas reações fossem influenciadas por considerações políticas. O governo estava em colapso e ninguém queria reconhecer o desastre. Eles não admitiram que o desastre havia ocorrido até mais de um dia depois, e levaria ainda mais tempo até que informassem o público. Os socorristas que foram chamados para conter o incidente provavelmente sabiam que estavam indo em direção ao perigo. No entanto, não havia como eles saberem que decisões incompetentes resultariam em exposição desnecessária a quantidades absurdas de radiação. Inicialmente, os oficiais tentaram usar robôs para limpar o grafite em chamas do telhado do reator, mas eles falharam. Outro plano envolvia usar helicópteros para sobrevoar as chamas nucleares e despejar areia sobre elas. Mas, além de não funcionar, isso expôs as tripulações dos helicópteros a correntes de ar radioativas. Tudo isso significava que seres humanos teriam que subir no topo do reator, que ainda estava com seu núcleo descoberto por longos períodos. As autoridades tentaram conter a liberação contínua de radiação na atmosfera, enterrando o solo e a vegetação contaminados. No entanto, esse plano pode ter tido uma consequência não intencional, mas altamente perigosa. Embora possa ter impedido que a radiação entrasse na atmosfera,
ele a redirecionou para o lençol freático. Segundo alguns relatos, a limpeza ignorou os protocolos que exigiam pesquisas geológicas, feitas para evitar exatamente esse tipo de situação. Em vez disso, as equipes cavaram até encontrar água e empurraram o solo contaminado para dentro. Isso teria espalhado a radiação ainda mais além da zona de exclusão. A área ao redor de Chernobyl era rica em recursos valiosos, e o governo soviético não estava disposto a ver tudo isso ser desperdiçado. As autoridades desenvolveram padrões questionáveis para quantificar quais produtos alimentícios eram seguros e quais estavam contaminados. Como resultado, itens irradiados acabaram nas prateleiras das lojas. Grandes quantidades de carne contaminada foram até mantidas em armazenamento refrigerado na esperança de que se tornassem comestíveis novamente algum dia. O governo soviético parecia não ter aprendido a lição, continuando a mostrar o mesmo desrespeito flagrante pela segurança que causou o desastre em primeiro lugar. Sabe-se que Mikhail Gorbachev ficou sabendo sobre o colapso apenas algumas horas depois de ter ocorrido, mas ele não estava ansioso para espalhar a notícia. Apesar da crescente atenção de observadores científicos em todo o mundo, seu governo continuou como se nada tivesse acontecido. Os níveis de radiação na Ucrânia e em todo o mundo estavam aumentando. Ainda assim, o Partido Central realizou um grande evento ao ar livre em Kharkiv para o Dia do Trabalho. Sua imprudência e arrogância custaram inúmeras vidas. Embora apenas 30 vítimas sejam oficialmente atribuídas a Chernobyl, a Organização Mundial da Saúde acredita que milhares de outras foram mortas ao longo do tempo por cânceres e doenças relacionadas. E ao tentar encobrir a situação, o governo soviético impediu seus próprios cidadãos de se protegerem. E você, o que acha? Algo como o desastre de Chernobyl poderia acontecer novamente? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Até mais!